O Mal, um estado de hipnotismo, por Joel S. Goldsmith. O pensamento errado, então, aparece exteriormente como pecado, doença e morte? Não, não aparece. Ele vem a nós como uma aparência ou como uma crença, e aceitamos essa aparência ou essa crença como se fosse uma forma externa. Pode uma pessoa hipnotizada, que acredita que há um poodle branco na sala do hipnotizador, por acaso produzir um poodle branco lá? Não. Todo o pensamento hipnotizado do mundo não produzirá um poodle branco. Só produzirá uma aparência ou uma crença que a vítima afirma ser um poodle branco. O pensamento errado nunca produzirá o pecado, a doença ou a morte. Nós não somos criadores. Deus é o princípio criativo e cria apenas a sua imagem e semelhança. Nosso pensamento errado e o pensamento errado do mundo, portanto, nunca produzirão o pecado, a doença ou a morte. Esse pensamento errado só objetivará a crença como um quadro ilusório, como o nosso poodle branco. Então você olhará para ele e dirá: como vão me livrar dele? Não está nem aqui. Então como podemos nos livrar disso? Não existe algo como pecado, doença ou morte. E todo pensamento errado do mundo que podemos pensar não produzirá tais coisas. Mas a crença universal em um eu separado de Deus produz esses quadros errôneos que vemos, afirmando que eles têm substância, que eles têm lei e realidade, mas eles não têm. Todas essas imagens são tão irreais quanto o poodle branco que o homem hipnotizado acredita estar vendo. Lembremos-nos, ele não está vendo isso, ele apenas acredita que está vendo isso. Não há como remover este poodle branco, exceto despertando o sujeito de seu estado de hipnose. Como fazemos isso? Um com Deus é maioria. Se houvesse uma pessoa de visão espiritual na plateia que pudesse rir e dizer, ou mesmo pensar, que não há poodle branco para se livrar, o homem hipnotizado acordaria do sonho. É somente porque todos estão de acordo com ele, o cego guiando o cego, que isso acontece. Se alguém conscientemente percebesse que está apenas testemunhando uma forma de hipnose, tal percepção rapidamente o despertaria para o fato de que a hipnose não é um poder, é uma crença em um poder separado à única vida. Sempre que somos confrontados com qualquer doença, pecado, morte, falta ou limitação, vamos ser rápidos em perceber: este é um quadro hipnótico e eu não tenho que fazer nada a respeito disso. Desta forma, nós podemos muito bem ter uma cura instantânea. Mesmo que a cura não seja instantânea, nossa permanência nessa verdade revelará a harmonia de que já é, de que já existe. Devemos perceber que não há doença, existe apenas a hipnose. Há apenas uma visão, uma imagem hipnótica aparecendo como doença. A cura espiritual não usa a verdade para superar o erro. Não usa o poder do bem para superar o poder do mal. Jesus respondeu ao homem imponente: levanta-te e anda. Ele não estava usando um poder para curar doença. Estava dizendo com efeito: não há nada a ser superado. Ele não usou o poder de Deus para fazer alguma coisa a Pilatos ou afastar a crucificação. Ele apenas disse: tu não terias poder algum contra mim, a não ser que te fosse dado do alto. Então ele deixou a crucificação prosseguir, e ele provou a vida eterna.
Um curador espiritual não é uma pessoa que desenvolve uma técnica de usar a verdade para superar o erro, ou de usar o tratamento para superar a doença. O curador espiritual é aquele estado de consciência que sabe que somente Deus é a realidade de todo ser e que qualquer outra coisa é um estado de hipnose, de hipnotismo. O reconhecimento de que ele está lidando com o estado de hipnose em vez de uma pessoa ou condição, esta é a consciência de cura.